Fala galera, Daniel Piai aqui com vocês. E hoje, pela Tria de Educação Cripto, a gente vem trazer aqui uma super análise. Na verdade, é um mesclado aqui com uma visão bem diferenciada sobre como olhar para o gráfico, olhando fatias aqui do nosso mercado de uma forma muito diferente, muito divertida, inclusive. E até quero agradecer um dos membros lá do Telegram, ele que sugeriu a gente olhar aqui para alguns índices. Então, essa análise aqui foi uma sugestão dos membros do Telegram. Se você faz parte lá da nossa comunidade, faça sua sugestão também. A gente traz aqui o gráfico de uma forma descontraída, de uma forma inteligente, para que você consiga fazer suas análises de uma maneira independente. Então, a nossa intenção, a tria de educação cripto, quer que você faça suas análises independentemente de qualquer pessoa, você e o gráfico. Então essa sugestão foi bem interessante. Então a gente vai ficar navegando aqui, na verdade, entre os códigos dos ativos para poder olhar a movimentação de uma forma diferente e fazer esse encadeamento, é uma correlação de uma maneira diferente. Vocês vão gostar. Mas temos que começar aqui por Bitcoin, porque ele é o índice geral de todo o nosso mercado de criptomoedas. Porque o Bitcoin possui 60% aí de toda a negociação do mercado. Então, tudo que envolve dinheiro no mercado, Bitcoin tem 60% de todas as negociações. Então, ele é o índice, ele que é a direção dos movimentos. Então, a gente olha para ele primeiro, para depois olhar os ativos que estão correlacionados ou não, o mercado interno de uma maneira correlacionada, e a gente vai olhar dessa forma hoje. Bom, Bitcoin, o que a gente tem aqui no mensal? Temos aqui no mensal a nossa tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, rompeu o topo anterior e o preço esticou para cima. E temos o que agora aqui no Bitcoin? Temos o preço retornando aqui na região das EMAs, onde é uma região importante aqui que organicamente pode ser que o preço faça aqui um fundo ascendente para depois continuar, ou mesmo faça um fundo ascendente para depois um topo descendente. Aí depende de como isso vai acontecer. Será que já está acontecendo? Bom, aqui no mensal a gente sabe que essa tendência de alta aqui, ela começou desde lá de baixo, ó, quando ainda não era uma tendência de alta. Então, aí o que a gente vê? Uma pernada de alta que já rompeu o topo anterior, o preço veio buscar um fundo ascendente e a partir do momento que rompeu esse topo anterior, isso aqui virou uma tendência de alta. Então essa tendência de alta aqui, ela continua e a gente precisa ficar atento a essa movimentação de agora, se o preço vai formar aqui um fundo ascendente. Mas será que já tem topo? Será que já tem topo e agora estamos partindo para o fundo ascendente? Então, se você ainda não sabe se tem topo, vou deixar o card aqui em cima para você assistir uma análise que a gente fez sobre Bitcoin, passando em todos os tempos gráficos, uma análise exclusiva de Bitcoin, onde a gente fala se na extremidade superior desse gráfico aqui tem topo. Então a gente fala se aqui tem topo. Bom, o que é interessante aqui no nosso tipo de análise é que a gente consegue ver a movimentação gráfica e a gente consegue fazer uma correlação entre ativos aqui dentro do mercado. E como hoje estamos falando de índice, Bitcoin sendo índice, a gente precisa olhar agora com uma visão técnica voltada para índice. Bitcoin ele leva o mercado. Como que a gente sabe que ele leva o mercado? Se a gente olhar o total é o montante total de negociação em criptomoeda. Então, Bitcoin faz parte desse gráfico. Bitcoin ele é um micro dentro desse macro. Aqui é o macro de todo o mercado. Então, aqui a gente está vendo o mercado. Esse é o mercado. O que tem aqui dentro? Todas as criptomoedas. Bitcoin, Ethereum, ADA. A gente fez uma análise de Gala. Gala está aqui também, está aqui dentro, faz parte dessa negociação aqui. E quando a gente compara Bitcoin com total,
Olha só que interessante, como essa liderança de Bitcoin fica muito evidente. O total, olha o comportamento do gráfico. Na mesma movimentação que a gente viu aqui que o Bitcoin rompeu o topo histórico anterior, o total não rompeu. Então, que informação a gente consegue extrair dessa tendência aqui? Que o Bitcoin, com certeza, é o ativo mais negociado, estava sendo o ativo mais negociado e ainda é, até esse movimento. O total veio buscar o seu fundo ascendente aqui também na região das emas. Então a gente olha essa organicidade das emas como faz muito sentido e rompeu. O mercado rompeu o topo anterior, que é um topo histórico, fez um novo topo histórico e agora tem um rompimento sem continuação no mercado de criptomoedas. Isso aqui a gente precisa ficar muito atento. Por isso que é tão importante entender se temos ou se estamos montando aqui um fundo ascendente nessa região. E voltando aqui para Bitcoin, olha só, aquilo que a gente estava olhando para o total e agora a gente olha Bitcoin. Bitcoin ele rompeu o topo anterior nessa movimentação aqui e o total não rompeu. E agora Bitcoin está buscando um fundo ascendente, talvez um fundo ascendente. Precisamos identificar se temos topo aqui, mas possivelmente vai acontecer um topo e buscar um fundo ascendente aqui acima de toda a região. Isso mostra muita força. Diferente do total. Olha só o total, como que ele já veio buscar um possível fundo abaixo de uma região depois de um rompimento sem continuação. Então mostra que aqui há, no momento aqui, as pessoas estão vendendo mais o ativo, os ativos. Então, com essa visão de comparação da dominância do Bitcoin aqui, a gente precisa entrar aqui no segundo maior ativo aqui, do ativo que tem maior captação de mercado, que é o Ethereum. E como a gente vê aqui, ó, que o Ethereum puxou, ajudou a puxar muito o total nessa movimentação para baixo. Ó. O Ethereum tem uma particularidade aqui, ó, que ele tem uma influência sobre o total também, porque ele tem uma fatia maior. Então o Ethereum ajudou a puxar essa movimentação para baixo. Então quando a gente olha no total, esse fundo aqui, muito próximo do anterior e já abaixo de um rompimento aqui, ó, pode ter certeza que o Ethereum tem essa responsabilidade aqui. Ele é o culpado desse movimento estar mais para baixo no total. Porque olha aqui como é que está o Ethereum. E quando a gente compara Ethereum com Bitcoin aqui no mensal, a gente vê que Ethereum com certeza não está sendo o ativo mais procurado, né? Comparado ao Bitcoin. Bitcoin está subindo exponencialmente. Ethereum, o interesse em negociar Ethereum aqui no mensal está muito diferente, né? Não, as pessoas estão desinteressadas em negociar Ethereum aqui. Então, essa comparação entre Ethereum e Bitcoin mostra que não está tendo muito interesse em negociar Ethereum. A preferência é de Bitcoin. Ethereum caindo porque a preferência está mais em Bitcoin. E aqui tem outro gráfico que é a dominância de Ethereum. Enquanto Bitcoin possui agora 61,67 de dominância do mercado, Ethereum, que possuía aqui, ó, 22%, agora tem apenas 8, um pouco menos de 9%. Então fica muito evidente que a gente compara aqui, ó, Ethereum com Bitcoin, que Ethereum está sendo menos negociado, quem está negociando no mercado está tendo desinteresse em negociar Ethereum. Quando a gente olha o gráfico de Ethereum, a gente vê isso, né, essa movimentação aqui do mensal, com rompimento sem continuação aqui, agora rompeu um fundo. Também vou deixar no card aqui uma análise especial de Ethereum que a gente fez para você olhar aqui a nossa forma de analisar o mercado aqui. E vou aproveitar esse momento aqui da nossa análise e vou convidar vocês. Semana que vem vamos ter uma live super especial que a gente vai mostrar para vocês com uma visão diferente como a gente olha para o mercado.
como a tríade de educação cripto olha para o mercado. Então a gente vai revelar alguns segredos aí que, se você tiver a sua antena muito bem conectada, você vai pegar algumas chaves para você, quem sabe, passar para uma próxima fase como trader, principalmente como analista técnico. Você precisa ter uma visão analítica para depois você ter ações estratégicas ali no gráfico, com uma gestão adequada. E quem tem ação estratégica é trading. Quem faz uma análise extremamente limpa e alinhada é analista técnico. Então fique com a gente. Semana que vem a gente vai ter uma live super especial. Já vou dizer para você, a live vai ser na quarta-feira. Então participe, fique com a gente e você vai aprender a olhar o gráfico de uma maneira diferente. Vamos voltar aqui para a nossa análise. Então a gente já falou de Ethereum, já falamos aqui da comparação de Ethereum com Bitcoin, a dominância de Ethereum caindo muito, e agora a gente vê aqui a dominância de Bitcoin ainda subindo. No mensal ainda está subindo, mas tem algo interessante que a gente precisa olhar. Olha só como é que o preço veio aqui também nas EMA 12 e 26, nas EMAs 12 e 26, buscar aqui um fundo ascendente, um possível fundo ascendente aqui no mensal, e já rompeu aqui, ó, essa região. É um topo anterior aqui, e agora o preço está voltando. Isso diz muito também sobre o comportamento do ativo. Então, se a dominância de Bitcoin está tendo esse comportamento, o ativo também está correlacionado com isso. Afinal de contas, essa dominância vem dele. Então, a gente precisa entender essa correlação entre a dominância de Bitcoin e a própria negociação do ativo. Mas o que importa para a gente é olhar que o Bitcoin ainda é o ativo mais negociado. Todo mundo interessado em Bitcoin, a gente vê a dominância subindo. E a partir daqui, a gente tem coisas bem interessantes que a gente vem trazer aqui. Olha só esse gráfico. Esse gráfico, ele é o total, todo aquele total que a gente viu, ó. A gente é esse gráfico menos o Bitcoin. Então olha só que legal. Aquele gráfico total 2 é o mercado total menos o Bitcoin. E o que, que a gente olha para cá? Olha só como que o Bitcoin faz uma diferença, né? Sem ele no mercado, olha só como é o mercado. E sem ele no mercado, olha como é que o mercado, essa fatia do mercado sem o Bitcoin, nem rompeu o topo anterior. Então faz muito sentido que Bitcoin esteja realmente sendo o ativo mais negociado. Todo mundo migrou para o Bitcoin para poder negociar Bitcoin, e as altcoins não estão sendo o interesse no momento. Então, muita gente que fala aí que alt-season, cadê? Né? Aqui a gente não vê isso de forma alguma, não tem alt-season. Aqui a gente vê Bitcoin. Bitcoin é um ativo de preferência. Então, só navegando entre o mensal desses códigos aqui, a gente consegue já captar esse movimento, né? Esse comportamento entre os ativos, principalmente Bitcoin aqui. Né? Então a gente vê que o interesse é Bitcoin, o mercado sem o Bitcoin anda uma tendência, mas olha só como é que essa tendência aqui já está deficiente. Nem rompeu o topo anterior, ó, o topo histórico anterior, já rompeu esse topo anterior aqui do mercado, rompimento sem continuação, o preço já veio muito próximo do fundo aqui. Isso pode indicar para a gente aqui que o mercado pode estar revertendo, olhando aqui, mas o Bitcoin sendo o índice, a gente olha para ele. Né? E o Bitcoin está saudável ainda. Pode ser que a dominância, já vou dar um spoiler aqui, pode ser que a dominância do Bitcoin continue subindo e as altcoins não subam tanto quanto o Bitcoin. Então a gente vai ver esse gráfico aqui bem lento, né? Mostrando essa falta de energia que a gente vê. Então pode ser que continue. Essa característica aqui fica mais clara para a gente, olhando dessa forma, que continue. Está numa energia que essa energia não vai mudar da noite para o dia. Então, é muito provável que a gente veja isso acontecer ainda. E temos um outro gráfico aqui, que é o total 3. Esse gráfico ele tira o Bitcoin
e tira o Ethereum. Então, quando a gente olha para esse gráfico aqui, total 3, sem o Ethereum, olha como ele anda muito mais. Nesse ponto aqui, nesse comportamento, ele parece muito com o Bitcoin. Por quê? Porque o Ethereum está puxando para baixo. Então, quando a gente olha aqui, ó, esse gráfico que tem o Ethereum está puxando para baixo. Ethereum está puxando para baixo, porque o Ethereum é o ativo, é o segundo maior ativo dentro do mercado. Vamos voltar aqui em Ethereum. Olha só como é que o desinteresse em negociar Ethereum está aumentando, né? O dinheiro não está transacionando mais como andava dentro de Ethereum. Então está voltado para Bitcoin. Quando a gente entra aqui nesse Total 2, onde tem Ethereum, olha a diferença do Total 3 quando não tem Ethereum, como o mercado anda mais sem o Ethereum. Porém, aqui dentro do Total 2, onde tem o Ethereum, a gente vê que existe esse comportamento aqui. Então, o Total 3 é onde a gente não vê o Ethereum. O gráfico andou melhor, ele se comportou melhor aqui nessa tendência. E agora a gente tem um outro gráfico aqui, que é Others. Esse Others é todo o mercado menos as top 10. Então, esse gráfico aqui mostra que realmente Bitcoin é o ativo que tem maior interesse, sem dúvida nenhuma. E se a gente olhar apenas aqui na dominância do Bitcoin, isso fica muito evidente, né? Então, quando a gente olha Others, a gente vê que o mercado se comporta, né? O interesse em negociar ativos tem um outro tipo de comportamento, que também não rompeu o topo anterior. Fez aqui um rompimento em continuação. Então, o que é mais interessante em tudo isso que a gente está passando aqui, logicamente, tirando o Bitcoin, é que depois desse topo anterior aqui da tendência, o preço veio buscar um fundo, a maioria deles tem um rompimento sem continuação e já estão muito próximos do fundo anterior. Vamos olhar isso novamente. Ó. Vou passar aqui no mercado sem as top 10, vou passar aqui no mercado sem Bitcoin e Ethereum, sem o Bitcoin, aqui a dominância do Bitcoin, dominância de Ethereum, e agora o mercado total. Olha que interessante a gente olhar para essa tendência aqui. Então, olha só que legal. E uma coisa interessante que eu notei aqui também, quando a gente olha principalmente aqui, ó, para Ethereum, lá em setembro de 2022, foi quando Ethereum, a negociação de Bitcoin aumentou, e a gente olha que a partir desse ponto, Ethereum caiu. E foi justamente quando Bitcoin, aqui em setembro, foi quando o Bitcoin conseguiu aquela montar o fundo e subir para esses patamares maiores aqui. Bom, galera, é isso aí. Espero que tenha gostado desse tipo de vídeo aqui. Eu gostei muito de fazer. Agradeço a sugestão do pessoal lá da nossa comunidade do Telegram. Fiquem com a gente, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Grande abraço.